Então, joia, pessoal, continuando aqui o nosso dimensionamento do circuito hidráulico, tá? A gente vai percorrendo ele desta forma. A gente já determinou esse cara aqui, dimensionamento do cilindro, na aula anterior. Agora nós vamos trabalhar o que? Com as tubulações, né? Então, seguindo o roteiro que vocês têm ali no PPT, tá? A gente parte lá de dados de entrada, tá bom? O que é um dos primeiros itens do dado de entrada? O circuito hidráulico, tá? O que era que a gente preconizou lá no início do sistema? A gente ia precisar elevar uma carga de compressão, tá? Que exigiria a compressão da haste e que teria uma variação de velocidade. Então, é um circuito clássico de controle de velocidade pela entrada. Vamos preparar ele aqui conforme aquelas aulas teóricas anteriormente, né? Uma bomba, uma válvula direcional, vou optar por centro fechado, tá? 3 posições, acionamento por alavanca. O atuador que já foi dimensionado na aula passada. A válvula controlador de vazão com retenção. Estou colocando o filtro de retorno, mas ainda a gente não especificou ele mais adiante, né? Então essa é a nossa primeira etapa para atender essa necessidade. Já vou conversar um pouco aqui sobre ela. O que mais a gente precisa saber, pessoal? Qual é a vazão do sistema, vazão máxima do sistema? A gente viu lá, a gente calculou 4 vazões na aula de dimensionamento de cilindros, tá? A gente chegou a uma vazão máxima que era uma induzida de retorno de 73,63 litros. Que equivale a 1,227 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Pressão nominal. Nós assumimos de 250 bar. Viscosidade do fluido, pessoal. Tá? Aí é critério de projeto de vocês, tá? Mas usualmente para essas hidráulicas de transporte de cargas mais elevadas, elas usam 46 ou 68. Eu optei aqui por um ISO VG 68, tá? Tipo de tubulação, vou usar um tubo rígido, vou usar tubos rígidos, né? Temperatura praticamente constante, né? Variação atmosférica só. Não é um circuito hidráulico que vai trabalhar hora numa temperatura mais elevada, hora numa temperatura mais baixa, numa temperatura quase constante, né? E eu preciso saber dos comprimentos das linhas. E aí, Gustavo, os comprimentos das linhas. Vocês já, nessa máquina, vocês já vão ter um esboço de que tamanho ela vai atingir, qual é o comprimento, que vocês vão ter que instalar. Então, já vai se ter uma ideia de quais os comprimentos. Eu sugeri alguns comprimentos aqui. Linha de sucção, meio metro, tá? Linha de pressão, 12 metros. E linha de retorno, acho que eu coloquei 6 metros, tá bom? Então, o que eu estou dizendo? Que a linha de pressão, toda essa linha de pressão aqui tem os 12 metros. A linha de sucção, esse trechinho aqui,
meio metro, e a linha de retorno, 6 metros, já está em azulzinho aqui mesmo, tá bueno? Então vamos avançando com a proposta aí. Do que vai se basear o dimensionamento, pessoal? Tem uma equação para resolver esse trem aí, né? A equação da continuidade, velocidade área, joia. Então, eu conheço já a vazão, tá? Preciso determinar o diâmetro de tubulação que vai estar na área aqui, né? Tenho que especificar uma velocidade, a partir de uma velocidade recomendada. Então, o passo 2 se chama velocidades recomendadas para vocês lá. Quais são as velocidades recomendadas? Velocidade na linha de sucção, na linha de retorno e na linha de pressão. Tá? Velocidade na linha de sucção, 1 metro por segundo, velocidade recomendada. Na linha de retorno, 3 metros por segundo. E na linha de pressão, 5 metros por segundo. Tá? O PVT de vocês usa na linha de pressão uma equação empírica em função da pressão nominal. Para pressões abaixo de 300 bar, ela vai ficar nessa faixa aqui, em torno de 500 centímetros por segundo, ou 500 metros por segundo, como queiram. Tá? Então, estabelecidas essas velocidades recomendadas, eu vou alinhar com o processo de vocês e lá no passo 3 vocês calculam o diâmetro de tubulação. Então, eu vou colocar diâmetro de tubulação linha. Tá? Diâmetro de tubulação de sucção, diâmetro de tubulação de pressão e diâmetro de tubulação de retorno. Vou colocar o índice linha porque eles são os calculados. Depois a gente normaliza eles. Tá? Então, a partir dessa vazão, e das velocidades recomendadas, eu encontro esses diâmetros aqui. Tá? Então, eu vou colocar as respostas que eu encontrei aqui. Diâmetro de tubulação de sucção em torno de 39,52 milímetros. Diâmetro de pressão, 17,68. E diâmetro da linha de retorno, 22,82 milímetros. Então, estabelecido isso, avançamos para o passo 4, diâmetro de tubulação comercial. Então, conheço os diâmetros de tubulação calculados aqui e estabeleço os comerciais, imediatamente superior a esses diâmetros aqui. Então, vou lá no catálogo de tubulação, sucção, por exemplo, tá? E vou prestar atenção na pressão da tubulação de sucção. Qual é a pressão da tubulação de sucção, pessoal? No máximo, uma negativa de menos 1 bar. Então, na realidade, a pressão externa agindo sobre a tubulação. No retorno, praticamente atmosférica, a gente chegou a calcular em torno de 7, 8 bar. E na linha de pressão, que é a mais importante, né, diâmetro de tubulação da linha de pressão, eu tenho uma pressão máxima lá de 111 bar, né, que era a pressão de trabalho, 111 bar, e eu vou agregar aqui os 30%, que vai ser a regulagem da válvula de alívio, que eu não coloquei no meu sistema e agora eu passei a colocar, porque eu me lembrei durante o dimensionamento, né? Uma válvula de alívio no meu sistema aqui. Esse ajuste vai ser em torno dos 30% da pressão de trabalho, então vai nos demandar em torno de uns 144 bar aqui de pressão, mais ou menos. Tá? Então, montado essa proposta toda, a gente vai num catálogo de fabricante. Vamos num catálogo, pessoal. Tá? Disponibilizei alguns catálogos aí para vocês. Tá? Estou pegando esse da Hermeto aqui. Então, o que eu vou prestar atenção?
Diâmetro de tubulação calculado da linha de sucção, 39,52. Tá? Então, vou dar uma olhada aqui. Ó. Esse catálogo trabalha com os diâmetros externos, aqueles normalizados para ir na venda, né? Espessura de parede e diâmetro interno. O que nos interessa é o diâmetro interno. Vou percorrer aqui, encontrei em torno de 38 aqui, eu acho que foi o maior dos diâmetros especificados para tubulação de sucção, tá? 3,8 na realidade centímetros, tá? Eu assumi com 40, tá? Que é um diâmetro também possível dentro dos itens. Esse catálogo não está completo, mas então a gente coloca um diâmetro de sucção aqui de 40 milímetros, tá? Que equivale a um diâmetro externo, né, nominal de 1,5 polegadas. Para a linha de pressão, desculpa, a linha de retorno, nós temos 22,82, então em torno de 2,3. Aí vamos percorrer aqui, tá, o catálogo. Aí achei um 2,4 aqui que me atende. 2,4 com 2,8 de externo. Então é 2,4 diâmetro externo de 1 polegada. Então, da linha de retorno, está diante da linha de retorno, vai ser 24 milímetros, com um diâmetro normalizado de 1 polegada. E o diâmetro da linha de pressão, tá, calculado 17,68, tá? Aí vou percorrer alguns disponíveis aqui dentro dos observados. Tem um 18 aqui, um 18 com 2,20, 171 de pressão, ó, me atende. Então vamos lá buscar um 18 milímetros. Interno de 18 milímetros, com um diâmetro normalizado de 3/4. Tá? Aqui já são os internos normalizados de 40 e aqui o interno normalizado de 40. Então, já determinamos os diâmetros da nossa tubulação. Tá? Agora, o que a gente pode evoluir aí conforme o PPT de vocês, tá? Vou calcular o que? Determinar o número de Reynolds, seria o quinto passo aí, tá? Ou seja, uma verificação do escoamento. Então, falei para vocês, se estiverem num projeto desde o início, geralmente a gente vai se preocupar só com a pressão, mas se estiver verificando um projeto, é interessante calcular para as outras linhas, tá? Vou calcular o Reynolds aqui para a linha de pressão, tá? Que é o Reynolds da linha de pressão, velocidade da linha de pressão, que é 5 metros por segundo, o diâmetro da linha de pressão, que é 24 milímetros, né? Divididos por quem? Pela viscosidade do fluido. Qual é essa viscosidade do fluido? 68 centistokes, é isso, né? 68 centistokes. Então é 68 centistokes, 68 vezes 10 na menos 6, né? Metro quadrado por segundo, né? Isso aí, 68 vezes 10 a menos 6. Então, isso aqui vai me resultar num número de Reynolds de 1.323, que é menor, né, do que os 2.000, onde a gente já começa a ter uma parte de escoamento turbulento, algum escoamento transversal. Então, o que temos aqui? O regime é laminar, como nós desejamos, né? Então, vamos adiante aí.
Então, fechado esse passo, a gente fecha todo o diâmetro da tubulação. O que agora a gente vai adiante? A gente vai buscar os dados, né? Vamos calcular ou estimar a perda de carga dessa tubulação.